Hebreus capítulo 11, versículo 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram força. Mais uma vez, o 33, os quais pela fé, 34, da fraqueza tiraram forças. Agora abra comigo em Juízes capítulo 16, verso 20. E disse ela, Dalila, a Sansão: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E Sansão despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Deixa aberto aí no capítulo 16 de Juízes, que vamos estudar. Isso está refletido no texto de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, que é o capítulo 11, e vai falar de todos os homens no decorrer da Bíblia que venceram pela fé. E ele vai dizer ali na altura do versículo 34, 35, que da fraqueza tiraram forças, ou seja, eles estiveram em profunda fraqueza. E é sobre isso que eu gostaria de falar essa noite. Essa mensagem é para você que é de carne e osso, para você que entrou aqui essa noite e está fraco, está vivendo um momento de fraqueza, para você que perdeu o seu vigor, você que está fraco, desencorajado, sem ânimo, sem determinação, sem força, e você é tomado por esse sentimento. E quando nós reportamos que alguém é fraco, está fraco, não significa que é o estado contínuo e que é a característica dele. Significa que é o estado transitório e temporal com que ele se encontra. Se é transitório e temporal, é contrário da sua verdadeira realidade. Então, sua verdadeira realidade é uma pessoa forte. Quando eu digo forte, eu não estou dizendo o tempo todo vitoriosa, triunfante e sem nenhum delito. Eu estou dizendo que o perfil daquela pessoa é de equilíbrio. Ela é forte, ela se vira bem, está bem. E quando ela está fraca, quer dizer que um dia ela já esteve forte, bem, esteve equilibrada, completa. Mas nós entendemos o que ocorre, meu irmão. A vida cristã, ela é tratada com começo, meio e fim. Quando Israel sai do Egito, eles tinham Canaã. Egito e Canaã é a nossa conversão e o céu. Mas sempre vai haver entre o Egito e o Canaã um deserto, uma caminhada. E essa é a nossa caminhada, a nossa trajetória na terra. E nessa trajetória nós vamos passar inúmeras situações. Nós estamos debaixo da lei do pecado, e a lei do pecado traz oscilações emocionais, psicológicas, físicas. Então nós oscilamos, e nós lutamos diariamente com inúmeras situações nessa caminhada. Então veja bem, você que está aqui já caminhou algum tempo. Quanto tempo você já está caminhando? Você já caminha desde que nasceu e desde de que se converteu, correto? E vai todos esses embates e lutas e todas essas provas e situações e gigantes e etc. que você já enfrentou. Tem tudo isso para enfrentar. Então quando você se converte, então vem a você um descortinar nos seus olhos. O que é esse descortinar? Você tem a revelação da verdade. Então a sua vida passa a ser diferente da dos demais. A cobrança na tua vida aumenta, porque a cortina foi tirada, a verdade foi revelada, e você sai do anonimato, você sai
da conformidade desse mundo e passa a ter um outro estilo de vida diferente dos demais. Só que esse diferente é mais cobrado, mais lutas vêm. Agora você tem luta com o mundo espiritual ao qual você desconhecia. Agora você luta com o pecado ao qual você desconhecia. Agora você luta mais e mais, porque o conhecimento vai aprimorando, vai trazendo uma nuance diferente daquele maior vilão seu. Cada dia você vê que a luta contra ele é maior ainda, que é o seu velho homem. E você desconhecia isso, que não existia velho homem. Então você traz todas essas lutas que o ímpio não conhece. E além dessas lutas espirituais e um zelo incansável pelo ministério, que é outra luta, o ministério é nossa função no corpo de Cristo. A nossa função é quando executamos o Evangelho, deixamos de executar o Evangelho para nós e passamos a executá-lo para o próximo. Isso já é o ministério. Toda vez que você ora, prega para alguém, dá um CD, faz qualquer coisa para outro, você já está executando um ministério. Não precisa ser esse específico numa congregação. Então você tem aquele zelo e é uma luta pelo ministério. Depois tem a vida social. Você não deixou de ser cidadão, você tem que pagar conta, criar menino, cuidar do casamento. Porém, por você ter a revelação do Evangelho, a cobrança sobre você é maior. O seu desempenho tem que ser melhor do que o dele, porque não há sobre ele uma revelação da verdade. A honestidade dele tem que ser maior, a fidelidade tem que ser maior, a integridade tem que ser maior, o desempenho dele na sociedade tem que ser melhor. Então olha como que olha como que a vida dele muda, transforma. Então toda essa rotina cristã passa a ser uma luta, uma batalha. Essa é a nossa vida, é o retrato da nossa vida. E como eu postei lá no site, que não pode ser descrita num sermão. Só o que você lutou hoje, como é que eu vou descrever? Lutou com a mente, com os olhos, com o coração, no emprego, com a doença. Só hoje, como é que eu vou descrever 10 anos num sermão? É muito particular isso. Talvez você luta com agonia, luta com coisas invisíveis, peculiares, íntimas, que eu desconheço. Então a sua rotina passa a ser uma luta, passa a ser uma batalha. Você tem que batalhar, não é só para ser marido, mas um ser um marido melhor que o ímpio, o bíblico. Veja se tem cabimento. Só trabalhar, cuidar dos filhos, não serve. Tem que amar a esposa como o próprio corpo, tem que criar os meninos na doutrina do Senhor, entendeu? Funcionário, eu não posso ser como deles. Além de trabalhar, ter um teto salarial baixo e de ser explorado pelo patrão, eu tenho que obedecê-lo independente da justiça dele sobre mim, por Cristo. Você está entendendo? Tudo isso então se torna nossa rotina. Só que um dado momento, ninguém se cansa sem tentar. Você não está cansado sem ter corrido. Eu corri, por isso que eu cansei. Eu carreguei peso, por isso que eu cansei. Eu passei uma bateria de situações e cansei. Então depois dessa rotina e dessa caminhada rumo a Canaã, depois dessas lutas travadas em todos os setores e aspectos da nossa vida, nós às vezes nos deparamos com um esgotamento espiritual, com estresse, com a gota d'água. Então vem a fraqueza. Somos acometidos de fraqueza, nos sentimos fracos, débeis, limitados, insuficientes, incapazes. Você olha para a trajetória e todos os embates até o presente momento, para alguns, se não para a maioria, resultou em fraqueza. A fraqueza não significa a perda do sentido nem da razão. A meta continua, a razão continua, o equilíbrio continua correto. Porém não há mais a força para executar a meta. Não há força mais, não há ânimo, não há disposição
para vir na mesma toada, no mesmo ritmo. Então talvez a fraqueza para você não implique em desistir, mas a fraqueza implica que você não consegue mais atingir aqueles níveis, atingir aqueles padrões. Então aquela disposição, aquela energia, aquele vigor que não tem medo de nada nem de ninguém, disposição para orar e ora horas a fio, disposição para jejuar e jejua dias a fio, disposição para meditar nas escrituras e medita horas a fio, disposição para o serviço social, braçal, está ali, dá toda a sua vida, disposição na oferta, na contribuição, na generosidade, disposição em projetos, disposição de ser um funcionário, um patrão, um marido e um pai, disposição de lutar. A energia que compõe aqueles primeiros anos, ela não vê a face do oponente, ela vê a possibilidade da queda do oponente, aquela força, aquele vigor, e quanto maior parece o embate, a luta, o revés, o percalço, maior a força conferida àquele homem para vencer, para aniquilar, para fulminar o oponente. Disposição, determinação, garra, fibra, vibração, fé, convicção. Aí o que ocorre? A caminhada aqui não é brinquedo, porque a caminhada tipifica deserto, aridez, escassez, solidão, sol, frio, demônios, tentações, derrotas, humilhações, vergonhas, e tudo aquilo vai causando um desgaste, tudo aquilo vai causando um estresse, vai causando, meu irmão, uma fadiga. Então nós chegamos nesse determinado momento da vida cristã, cansados, fatigados, estressados, desanimados, fracos, não temos força. Então, quando eu disse aquela hora de fraqueza, significa não que eu vá desistir. Isso não está no meu conceito, não pode estar no conceito de uma igreja dessa. Mas eu não tenho força para atingir mais aquele nível. Eu não tenho força mais para atingir esse padrão. Minguou a minha força, esvaneceu-se, sumiu. Eu não tenho mais a força para executar, para traçar uma meta com aquela característica. Eu não consigo mais orar daquele jeito, eu não consigo ler, eu não consigo me santificar daquela maneira, eu não consigo mais ter aquela intrepidez, aquela ousadia, eu não consigo mais ser incomum, ser imune, ser uma ameaça, porque aquilo requeria força, requeria destreza, requeria ousadia, requeria poder. E essa mensagem é para você aprender a lidar com isso. É para você, meu irmão. Essa mensagem hoje é para vir de encontro com a tua alma, com o seu ser, e tirar você desse estado que você está. Ajudar, fortalecer sua alma, sua fé, sua vida. Para você que está fraco. E a fraqueza pode ser que você não desista, mas ela pode minguar a tal momento que pode te matar. E nós vamos ver Sansão. Sansão experimentou todos os níveis de fraqueza. Sansão chegou no fundo do poço como alguns. Sansão perdeu todo o seu vigor. Sansão secou-se até estar fraquíssimo. Sansão conheceu, se deparou com um estado de profunda debilidade, anemia, inanição, fraqueza. E talvez você pode se assemelhar a ele e dizer: pastor, eu não tenho mais força para lutar, pastor. Não tenho força para orar, não aguento jejuar mais, não tenho força para crer. Estou abatido.
Vamos ver na vida de Sansão como ele ficou fraco. Sansão foi separado para ser um juiz de Israel. Todo mundo conhece Sansão, que tinha os cabelos longos, e era conhecido pela sua força física. Com uma queixada de jumento matou 1000 homens, trancou porta de cidade, amarrou 30 raposas no rabo, colocou fogo nelas e jogou no milharal, meteu fogo no milharal. Era um homem fantástico, poderosíssimo. Mas Sansão pecou, colheu sérias consequências do seu pecado. E as consequências o deixaram fraquíssimo. E por causa do pecado, da transgressão de Sansão, dos crimes hediondos, ele protagonizou as cenas que vamos narrar. E ele caiu num profundo estado de fraqueza, muito fraco. E os 4 níveis que eu vou citar de Sansão. Tá, versículo 19. Então ela fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem, rapou-lhes as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo. E retirou-se dele a sua força. Até aí. Primeiro nível, primeiro estágio ou estado da fraqueza que ele conheceu. Se retirou a sua força. Saiu, perdeu a força, acabou, terminou, esgotou-se a força de Sansão. Qual força está dizendo? A força física. Física. Deixa eu dizer uma coisa que não é muito pregada e que nós não temos como importante. Você já notou o estresse físico? Você já notou a debilidade física que ultimamente você está? Você já notou que o seu estado físico alterado está comprometendo o resto? Você já notou que nós entendemos luta espiritual, guerra espiritual, mas quando é físico, é a casa, é comida, é dieta? Não! Talvez você está debilitado fisicamente. Talvez o seu grande problema é que você não tem mais força física. Você não tem mais condição física de exercer um ofício, de trabalhar, de limpar uma casa. Você não tem mais força. A força física está comprometendo seu ministério, comprometendo sua vida devocional, está comprometendo a sua posição no corpo de Cristo, está comprometendo seu ministério. E às vezes foi também devido a essa caminhada longa, árdua, e esses embates e lutas, enfraqueceram o seu físico. Você diz, não jejuo como eu jejuava, não é por causa de algo espiritual, meu corpo não aguenta. Eu não passo vigília orando, não é mais porque é resistência espiritual, eu não aguento, eu estou estressada. Cansaço físico. Sansão conheceu a fraqueza física, perdeu, retirou-se, esgotou-se sua força. Você não está assim? Seu problema hoje muitas vezes não é saúde, muitas vezes não é físico, o físico está ligado também ao psicológico, está ligado à doença psicossomática, da alma para o corpo, do corpo para a alma, aquela coisa que te tira o apetite, perde o sono, insônia, perda do apetite físico. Você está lá, eu estou com uma fraqueza que eu não consigo comer, eu não consigo dormir, eu não consigo me concentrar, eu não consigo realizar nenhum feito, porque eu estou fraco, fisicamente. Está comprometendo, olha a palavra, o seu reflexo. Reflexo. Você está entendendo? Reflexo. O físico não é mais o mesmo nível, o mesmo vigor, a mesma ação, o mesmo raciocínio, a mesma visão. Está comprometendo os nossos reflexos.
Sansão conheceu isso. Segundo, versículo 20. Ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda dessa vez como dantes. Porque ele não sabia que o espírito havia se ausentado dele, ou que o Senhor havia se retirado dele. Segundo nível da fraqueza que ele conheceu. Primeiro, a física, a força deixou. A força deixou. Segundo, o espírito deixou. Também minguou. Também saturou. Também se esgotou. Segundo nível, fraqueza espiritual. Fraqueza espiritual. Sabe como eu vou traduzir essa fraqueza espiritual, irmão? Eu não sei se vai doer em você igual doeu em mim quando eu preparei. Como é que pode se evidenciar? Ou como é que pode expor? Como? Há várias maneiras. Mas aqui Deus falou comigo. Fraqueza espiritual, como que se desenha? Como que se manifesta? Como que reflete na nossa vida? Quando alguém está fraco espiritualmente? Insensibilidade espiritual. Insensíveis, naturais, murmuradores, previsíveis, práticos, descartáveis, rancorosos, carnais, fraqueza espiritual, insensibilidade. Não tem o termômetro do Espírito, o revestimento, o olho do Espírito, a mente, não tem o controle do Espírito, insensíveis. Fraqueza espiritual. Você já viu como é que você tem lido a Bíblia ultimamente? Você já viu que tristeza que é? Não entende nada. Não tem aptidão para a leitura. Não flui a leitura. Não consegue se desempenhar no alimento, estudo e meditação bíblicos. Fraqueza espiritual. Você lembra antes do padrão de oração do início? As repartições, os tópicos de oração, os períodos. Você já está reparando que está virando um período só? Lamúria, lamentação, justificativa, comiseração. Está consistindo isso a sua vida de oração? Não tem força para desempenhar um método, um padrão de oração consistente, poderoso, bíblico, dirigido pelo Espírito Santo. Fraqueza espiritual, não consegue desenvolver uma lógica na oração, não consegue desenvolver uma consistência na oração. Terceiro nível, versículo 21. Então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos, fizeram descer a Gaza e arrancaram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárceres. Terceiro estágio, nível da fraqueza de Sansão, conheceu a fraqueza emocional. Mas aonde está narrado aqui que ele conheceu a fraqueza emocional? Eu vou colocar 4 tópicos nesse tópico para mostrar a fraqueza emocional de Sansão. Por que Sansão se enfraqueceu emocionalmente? Por que ele se abalou, alterou, se esgotou emocionalmente? Primeiro, cortaram os cabelos dele. Mudou a sua aparência. Foi alterado. Você já viu quando alguém tem um acidente, tem uma sequela? Quando alguém tem que tirar um seio? Quando alguém há uma desfiguração, uma
má formação congênita, ou quando tocam na sua aparência. A primeira área de uma pessoa, principalmente a mulher a ser afetada, o emocional. Cortaram os cabelos de Sansão, a glória de Sansão estava no cabelo, o voto de nazireado estava no cabelo, foi cortado, tocou na aparência de Sansão. Segundo, tocou no orgulho de Sansão. O orgulho de Sansão foi ferido. Quando? Quando a força saiu de Sansão. Quando ele perdeu a força. Sansão nunca tinha conhecido derrota, nunca tinha sangrado, nunca tinha perdido. Perdeu, teve os cabelos cortados, foi preso. O orgulho de Sansão foi ferido. A vaidade de Sansão foi tocada. Terceiro, perda da liberdade. Sansão nunca ficou preso na vida. Nunca, meu irmão, nunca conheceu qualquer método de imposição. Sansão fazia o que bem queria. Foi preso, ficou num calabouço, perdeu o direito da liberdade. Quarto, teve os seus olhos vazados. Teve os seus olhos vazados. Teve o seu físico afetado. Ficou cego. Então, meu irmão, quando Sansão teve a aparência dele violada, quando teve orgulho ferido, quando perdeu o direito da liberdade, teve o seu físico afetado, ele estava emocionalmente abalado, conheceu a fraqueza, mudou a aparência, se deparou numa prisão asquerosa, teve o direito de liberdade tirado, teve o seu físico afetado, ficou cego, e teve o seu orgulho, um homem invicto, derrotado. O interessante da Bíblia, eu quero começar a fazer isso, é que ela não narra detalhes de um período como esse. Quando você lê a história, Sansão ficou preso e já saiu para o templo de Dagon. Quem te disse? Imagina uma masmorra de 2.500 anos atrás, de 3.000 anos atrás. Imagina a alimentação que eles davam. Um homem do nível de Sansão, um super atleta, um super atleta, um super empresário, um super professor, um homem bonito, cheio de virtude, qualidades, elogios, num calabouço, mofando, esquecido, cego, rejeitado, com cabelo cortado, escravo, um dia, um mês, sem ver a luz do sol, comendo ração, perdendo o conforto, a família, tendo a perda total da característica da sua vida. O emocional de Sansão foi afetado. Sansão conheceu o esgotamento, a gota ele conheceu o fundo do poço emocionalmente. E talvez você está assim, talvez não os 4 tópicos do emocional, 1, 2, talvez os 4, talvez outros, mas o fato é que você se enfraqueceu, se esgotou, está abalado, transtornado emocionalmente. Você diz: eu não tenho força emocional para lidar com isso, eu não tenho equilíbrio emocional para prosseguir, eu não tenho força emocional para tomar essa decisão. Emocional. Quarta e última. E sucedeu que, alegrando-se eles, o coração disseram, versículo 25,
E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão, para que brinquemos diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles. Até aí. Quarto nível, quarto estágio da fraqueza de Sansão. Conheceu a fraqueza moral. Imagina a hora que abriram a cela, meus irmãos. Imagina Sansão, musculoso, uma cabeleira linda, um semblante de um deus grego, um semblante confiante, uma confiança, uma alegria, uma euforia, um vigor físico, um semblante salutar. Abre a cela, traz ele. Imagina, magro, com correntes, as cicatrizes dos olhos, caminhando com barulho das correntes. Chamai-o para que brinquemos com ele. Você já imaginou o estado que estava Sansão? A humilhação a qual ele foi submetido. Pastor, mas de onde você tirou a fraqueza moral? Onde? Sansão estava ali. Eu sei porque eu estou aqui. Eu fui um devasso. Eu fui um imoral, um sujo, um maldito. Eu não tenho força moral para dizer uma palavra para esses filisteus. Eu não tenho força moral para tentar fazer alguma coisa. Eu estou sem moral nenhuma, eu estou no fundo do poço, porque eu conheci o adultério, a fornicação, a prostituição, a lascívia, a sujeira, a violência, o pecado. Eu não tenho força moral. Talvez muita gente aqui não consegue se erguer, porque perdeu a força moral. Conheceu esses 4 estágios. Talvez você está igual a ele, fraco. Talvez você está fraco como o primeiro estágio. Pastor, não me resta força física. Talvez o segundo, meu problema é a força espiritual. Talvez o terceiro, força emocional, fui violentado, violado. Talvez o quarto, moral. Talvez os 4. Talvez outros. Como essa força? Como lidar com isso aí, meu irmão? Como lidar já que você chegou? O texto diz que da fraqueza tiraram força. Quando Sansão chega na altura do 25, ele está no ápice da sua fraqueza. Eu vou dizer algo aqui. Eu duvido que tenha alguém aqui igual o camarada aqui. E se tem, eu duvido que chegou nos níveis que ele chegou. Sansão não era nada mais do que uma mosca aqui, um inseto, uma rã, um micróbio, um verme. Sansão aqui não metia medo em mais ninguém, não causava mais nada. Sansão não era nada mais do que blasfêmias. Ele conheceu o ápice da fraqueza. Vamos ver o que Sansão fez quando ele conheceu a gota d'água. Quando ele não restava mais nada, inseto como ele estava. Vamos lá. Versículo 26. Então disse Sansão ao moço, que estava segurando ele para a mão: guia-me para que apalpe as colunas em que sustenta a casa, para que me encoste nelas. O que eu faço? Como ele era cego, eles tinham que conduzir ele. Ele falou para o camarada: leva eu para a coluna do templo, para as 2 colunas, leva lá, para eu apalpar, uma aqui e outra aqui. Da profunda fraqueza, do profundo estado que Sansão se encontrava, cego, fraco, acabado, ele bolou um plano, ele formou uma estratégia na sua mente.
ele teve forças de fazer uma leitura do local pelo ouvido. Estão festejando. Eu sei que sustenta esse templo a coluna, deve ter ouvido. E ele estava armando um plano: eu vou derrubar essas colunas, me coloca nelas, a hora que vocês se dispersarem eu vou a elas. Sansão encontrou força para executar um plano. Sansão teve poder de raciocínio. Sansão teve uma análise rápida. Sansão teve a faculdade mental no seu auge. Sansão raciocinou, elaborou, intentou, engendrou um plano da fraqueza. Segundo, Sansão foi extremamente ousado. Como é que um cara com o seu estado quer ir lá para as colunas? Que ousadia! Da onde ele tirou a ousadia? Do estado que ele estava. Como ele conseguiu raciocinar desequilibrado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente e moralmente? Pois ele raciocinou. Tirou esse raciocínio do estado que estava. Tirou essa ousadia do estado que estava. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar Sansão. Olha lá, 3.000 homens aqui, príncipes na tribuna, povo aqui. Sansão cega dizendo assim: perdi o olho. Mas olha o tamanho do meu ouvido. Olha o tamanho da minha orelha. Estou vendo a gente conversar aqui um negócio, ali o outro, um barulho aqui. Sansão perdeu um dos sentidos, mas aprimorou um dos outros. No meio daquela confusão, Sansão fez uma leitura. Meu irmão, ele usou sua inteligência, ele fez uma leitura. Aqui estão os príncipes, em cima 3.000, aqui assim. Eu estou sabendo, estou me norteando nesse palácio. Terceiro, versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor. Como é que é? Fraco, debilitado, doente, no fundo do poço, sem nenhuma condição, ele me clama, o Senhor. Pois é, foi isso que ele fez. Clamou o Senhor da profunda fraqueza. Clamou, orou ao Senhor, fez um voto ao Senhor, buscou ao Senhor, não se deu por vencido. Sansão, do estado que estava miserável, ele sobressaiu, ele tinha força ainda para clamar, ele buscou a Deus. Como que pode ser isso, meu irmão? Pois ele fez, e disse, clamou o Senhor, disse: Senhor Jeová, chamou-lhe pelo nome, isso é importante. Peço-te que lembres de mim e esforça-me só esta vez. Esforça-me agora. Você não está pedindo o que eu estou pensando, não. Estou. Depois de tudo que você fez, que você é, que você está. O que vocês estão fazendo? Volta a me fazer como antigamente. Você tem coragem de orar isso? Quando? Sansão, agora. 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 Nesse estado que eu estou, nessa situação que eu me encontro, aqui, agora, hoje, dessa maneira. Do estado que ele estava, ele foi capaz de fazer tal. Vamos ver no 29. Abraçou, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que sustinha a casa, arrimou sobre elas com a sua
mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força. Leu de novo? Força. E a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que mataram em sua vida. O que você quer me ensinar? Meu irmão, ele conseguiu do estado que ele estava, de profunda fraqueza, ser revestido de uma força a qual ele nunca teve. A maior demonstração de força foi nessa hora, porque matou na sua morte mais do que matou na sua vida. Tamanha foi a força que Deus concedeu a Sansão nesse momento. Como é que pode o cara, no pior momento dele, ficar mais forte do que quando era forte? Como Sansão conseguiu isso? Como você pode sair desse estado? Como você pode vencer a fraqueza? Como você pode vencer a fraqueza emocional, física, espiritual e moral? Como você pode sair desse lodo que você está? Desse charco, dessa atrofia, desse desespero que você está? Como? A resposta está lá em Hebreus. Hebreus 11, 34. 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Vamos ver o 33 e ir para o 34, quer ver? Os quais pela fé, 33, vai para o 34, da fraqueza tiraram força. Como é que você sabe que foi Sansão que tirou da fraqueza e força? O 32 fala: e que mais direi? Falta-me tempo para dizer de Gideão, Baraque e de Sansão, que pela fé, 33, 34, da fraqueza, tirou força. Foi pela fé, Sansão, da fraqueza, tirou força. Pela fé, através da fé, pelo dom de Deus chamado fé, pelo fruto do Espírito chamado fé, pela fé, da fraqueza tirou força. É um paradoxo. Como é que você tira força de fraqueza? Você não tira gasolina de água. A água só se pode tirar água. Você não tira fogo de água. Você só tira água de água. Fogo se tira de fogo. Como é que se tira força de fraqueza? Isso é um paradoxo, isso é impossível. Como que pode ser isso? Como que pode acontecer esse paradoxo, meu irmão? A resposta é que a fé é um poder sobrenatural que consegue mudar, que consegue reverter a polaridade do que você está vivendo. Ou seja, a fé, meu irmão, ela derruba o conceito social, físico, político, geográfico. É a fé de Deus que transforma a maldição em bênção. É a fé que fala assim: peraí, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a sua profunda fraqueza pode estar trabalhando para te fazer um homem poderoso. Me dá mais texto. Pois sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nos açoites, para que o poder de Cristo se aperfeiçoe em mim. Aí Paulo então quebra todo o protocolo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. É o poder da fé, é a convicção que nós temos, é a fé na soberania, no controle de Deus, é a fé que as the music
obra em você é poderoso, é fiel para completá-la. É você desse profundo estado negro conseguir ter recursos, conseguir vislumbrar um horizonte e dizer: não está terminado, não acabou, ainda há esperança, há um meio, há uma maneira. Essa situação visível não é a palavra final. Deus tem algo ainda sensacional. Fé. Feche os seus olhos.